dias orando, no culto de primícias, nos movendo, crendo no que está por vir, nos preparando pela palavra, mediante a palavra. Nós estamos nos dedicando todos os dias às 19 horas, como o Luiz já falou ali, até o dia 12, recebendo uma instrução, sendo movidos e inspirados na palavra do Senhor, para crescermos de dentro para fora, para crescermos para o propósito do Senhor, para cumprirmos assim a vontade do Senhor. Amém? Vamos, a palavra, abra a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 22. Gênesis, no capítulo 22. Como sempre temos dito, o culto da Santa Ceia é um culto onde paramos para lembrar por memória, não é um culto memorial, mas a partir do momento onde olhamos para o cálice, para o pão, onde olhamos para os elementos da mesa do Senhor, para aquilo que o Senhor instituiu como um mandamento perpétuo, nós paramos para renovar o nosso entendimento e nos posicionar no sentido de buscar renovar a nossa visão, renovar o nosso entendimento a respeito do Evangelho de Cristo, porque tudo tem a ver com Ele, porque tudo é por Ele, vem dEle, volta para Ele. Quando olhamos para todo o Antigo Testamento, Jesus está lá desde o início. Jesus é revelado em todo o tempo. Na teologia se estuda os tipos de Cristo, a tipologia, quando você vê vários personagens que revelam o caráter, aquilo que Cristo vai cumprir. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, em Gênesis, no capítulo 22, nós vemos Cristo. Nós vemos o querer do Senhor, nós vemos o Senhor trazendo uma inspiração profética que cumpriria adiante e traria então uma mensagem, uma boa nova, na qual nós participamos e também pregamos nesse tempo. Amém? Em Gênesis, no capítulo 22, no verso 1, leia aí comigo na sua Bíblia, diz: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Até aqui, eu acredito que a grande maioria conhece a história de Abraão, do homem que é conhecido como amigo de Deus, o pai da fé, aquele que andou com o Senhor, aquele que andou crendo em Deus, e porque cria em Deus, se moveu em diversas formas. E exatamente nesse tempo, Abraão se move em obediência. Ele toma o seu filho, ele toma o fogo, a lenha para o sacrifício, e como o próprio filho questiona: está o fogo, está a lenha, e cadê o sacrifício? E Abraão diz, segundo o que a palavra fala, segundo o que ele cria, Deus proverá, porque Deus é a fonte de todas as coisas para Abraão. Abraão estava acostumado a andar com esse Deus que supre todas as coisas, está no curso de todas as coisas. E como Hebreus, no capítulo 11, quando fala dos heróis da fé, diz que Abraão não só creu, mas ele também apresentou o seu filho, porque ele cria que Deus poderia ressuscitá-lo dentre os mortos. A fé de Abraão era a fé num Deus que pode fazer o impossível acontecer. E a primeira questão, ou o primeiro princípio e fundamento que move Cristo é a certeza de um tempo novo. É a certeza de que, ao se posicionar diante do seu caminho de cruz, diante desse caminho de dor e sofrimento, ele cria no Pai, e ele tinha plena convicção no Pai de que haveria um novo tempo e um tempo eterno. Abraão se move pela fé, confiando totalmente no Senhor. E nós sempre fazemos essa reflexão: o que tem nos movido nesse tempo? O que tem te inspirado nesses dias? Você se move mecanicamente, sua mente já está alienada ou está tão guardada no cumprimento religioso, tão voltada para práticas que
você já não se move mais por fé ou por uma esperança, mas sim por um cumprimento de uma agenda. Existem várias pessoas que vivem dessa forma, e é triste esse viver. Há várias pessoas que têm vivido buscando suprir uma necessidade, uma carência, buscando a cura para um problema, e não há algo negativo aí, mas sim quando nós deixamos de olhar para Cristo, para olhar para as coisas, para as circunstâncias, nós vamos então viver um evangelho mesquinho, um evangelho egoísta, um evangelho sem vida. Amém. O ventilador está com problema? Vamos orar por ele. O Senhor nos chama a uma posição de fé, a uma caminhada de fé e a uma vida de fé. Porque tudo que Ele fez foi para que nós andássemos dessa maneira. Muitos entram em conflito com Deus porque eles não entendem que é somente pela fé. É somente por uma confiança, não daquilo que os olhos veem, mas daquilo que uma confiança na palavra de um Deus. Por isso que é tão comum nós encontrarmos pessoas que tiveram pais ausentes, tiveram pais que viviam na mentira ou enganando os filhos. Eles têm dificuldade de andar na fé porque eles não conseguem assimilar esse estilo de vida onde o pai dá um comando ou dá uma direção ou diz que vai acontecer algo e aquilo cumpre. Portanto, o Senhor nos colocou num ambiente familiar, numa estrutura onde ali nós aprenderíamos a andar segundo a voz dos nossos pais. Isso nos levaria a uma jornada de fé espiritualmente e mais adiante. Abraão anda nesse nível, Abraão gera isso no coração de Isaac. Mas quando nós olhamos aqui para esse momento da história, Isaac ele está sendo colocado na mesa de sacrifício. E ali, quando Abraão, decidido a obedecer ao Senhor e pronto para imolar, para sacrificar Isaac, o Senhor o interrompe, como nós conhecemos, e o Senhor provê o Cordeiro de Deus, Ele provê aquele que se sacrificaria no lugar, no meu lugar, no seu lugar. Esse momento, alguns tentam justificar o porquê que Abraão fez isso, por que Abraão não disse, não Deus, eu não vou fazer isso, é o meu único filho, o Senhor me deu, eu não vou. Muitos dizem que a cultura, e existia de fato nos dias de Abraão, a cultura de sacrificar crianças, filhos, ao Deus da fertilidade, a Baal. Era comum se sacrificar crianças. E alguns apontam que Abraão, pelo fato de ter visto isso, que estaria disposto a cumprir isso. Mas a gente fica olhando para vários detalhes da história, mas o que Hebreus narra não é o sacrifício de Isaac, o que Hebreus narra é a fé de Abraão. Amém? Hebreus 11:17, ele destaca que Abraão creu, e ele cria, ele leva o seu filho para sacrificar, porque ele acreditava que Deus poderia ressuscitá-lo. Porque Abraão andava por fé. Quando nós olhamos para a mensagem da cruz, como cantamos, sim, eu amo a mensagem da cruz. Muitas vezes a gente canta e não entende, porque a cruz ela não é poderosa. Como nos filmes de terror, que você pega uma cruz e espanta um vampiro endemoniado, um troço desse. Não se expulsa demônios com cruz. Não se expulsa demônios senão pelo nome de Jesus. A cruz ela não tem poder. Assim como hoje, como até uma expressão popular, e alguns até com chacota, quando dizem o sangue de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. É o nome de Jesus que tem poder. Amém? É ao nome de Jesus que foi dada toda a autoridade. Portanto, a cruz ela não tem poder. E o que a cruz? Ela é um caminho que Cristo passa, que então gera uma mensagem. O sacrifício de Isaac para Abraão gera uma mensagem de fé. E gera um anúncio de que viria da parte de Deus um sacrifício, uma provisão que pouparia Isaac. Da parte do Senhor veio uma provisão. Jesus Cristo, dos céus vem Cristo para morrer no meu e no seu lugar, para nos livrar então desse lugar de sofrimento, que como Isaías 53 diz, ele sofreu no nosso lugar, ele foi
pisado, maltratado, cuspido, judiado, de diversas formas por causa do meu pecado, do seu pecado. O Senhor então vai na cruz e gera uma obra a partir da cruz, gera um anúncio a partir da cruz, gera uma mensagem a partir da cruz. Portanto, quando Jesus nos chama a olhar para a mesa e enxergar o pão e o cálice, onde há um significado profundo de comer o pão, significa que eu sou parte desse corpo, porque eu fui comprado por causa da obra da cruz. E agora eu sou dele, porque eu decidi crer nele, eu decidi andar com ele, eu decidi então ser lavado nesse sangue, ser remido por causa desse sacrifício derramado na cruz. Amém, igreja? Amém. Vocês estão aqui comigo? Amém. Por causa daquilo que o Senhor fez na cruz, tudo, e o curso do mundo foi alterado, o curso da eternidade foi alterado. Aonde o Senhor diz, eu vou logo depois da cruz eu vou preparar moradas. Ou seja, aqui vocês não são eternos, aqui vocês são peregrinos, porque há um lugar de morada para vocês, e o lugar de morada de vocês é na eternidade. Portanto, a mensagem da cruz, ela não comunica uma vida perfeita na terra. A mensagem da cruz não comunica que Jesus morreu e agora todos os meus problemas estão solucionados, eu nunca mais vou ter problemas, crises, dificuldades, mas eu posso, assim como Cristo, experimentar dessa mensagem, mas também transmitir essa mensagem, porque a mensagem de Jesus não é pão e peixe, a mensagem de Jesus não é cura da enfermidade, a mensagem de Jesus é transformação de vida para a eternidade, é mudança de tudo que eu sou quanto essência, porque eu vou nascer de novo a partir de Cristo. E o novo nascimento, ele é o fundamento, é o início. Porque se eu não nascer de novo, eu não desfruto de nada mais. Ao ponto da palavra no Novo Testamento, Paulo chega a dizer que se você não tem o Espírito Santo de Deus, você não é de Cristo. Você não nasceu de novo. Você não começou lá, você entrou na fila daqueles que já estavam anunciando a mensagem, e você quis anunciar, mas Paulo está dizendo, aí, você precisa voltar lá e entregar o seu coração a Jesus, e se tornar servo dele, e se tornar aquele que confessa Cristo como seu Salvador, por causa da obra da cruz, mas também como Senhor, porque ele ressuscitou da cruz. Amém? E hoje ele está assentado no trono. E muitas vezes nós vivemos esse evangelho onde Cristo não é Senhor, ele é só Salvador, e nós estamos focados na cruz. Mas a cruz, ela revela, volta a falar uma mensagem, e essa mensagem não se encerra ali no Calvário, porque ao terceiro dia ele ressuscita, e quando ele ressuscita os mortos que estavam à sua volta. Quando ele ressuscita ao terceiro dia, ele anda por 40 dias ainda. Ele diz, olha, vai ser derramado o meu Espírito, o Espírito dele é derramado, e essa mensagem da cruz inaugura então esse Pentecostes, esse derramar do Espírito, a garantia de que o céu existe, a garantia de que nós vamos para o céu, é o Espírito Santo de Deus na minha vida, na sua vida. Não é um arrepio, não é falar em línguas, porque tem várias pessoas que ouvem e falam em línguas, porque tem alguém do lado falando em línguas. Isso não te garante no céu, então para de se enganar, se você talvez anda nesse lugar. Mas o Espírito Santo de Deus em mim, ele é aquele que trabalha de acordo com a mensagem que a cruz revela. E a mensagem que a cruz revela é aquilo que Jesus diz, vocês querem me seguir? Nega-te a ti mesmo, tome a tua cruz e me segue. Por quê? Porque a sua vida também revela uma mensagem. O crucificado, o seu velho homem, dá lugar para do velho homem dá lugar ao novo homem, ao homem segundo Cristo. A essência de Deus que foi gerada dentro de mim e de você pelo Espírito. Mas como eu não vi isso? Você crê em Cristo Jesus, você confessou Cristo Jesus, uma obra espiritual começou na sua vida, porque você estava morto. Por quê? Por causa do seu pecado. Porque para ter vida você precisa estar ligado em Deus. Para ter vida você tem que ser como um galho ligado no tronco. E o que a Bíblia diz é que nós estávamos afastados, mas em Cristo nós somos reconectados a Deus, reconciliados, nós voltamos a andar na presença do Senhor.
Para quê? Para que através da minha vida e da sua vida haja uma mensagem. A vida de Abraão, ela leva uma mensagem até hoje sobre crer em Deus, andar com Deus, não duvidar, crer na provisão do Senhor e tantas outras coisas que nós nos inspiramos vendo a vida de Abraão. A vida de Cristo em mim, em você, o agir de Cristo, o cumprir dessa mensagem de Cristo na minha vida e na sua vida, é o que a criação que não conhece o Senhor aguarda. A criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, e não é uma manifestação de sinais e prodígios, porque isso é uma consequência da mensagem que é levada. Porque Jesus diz: vão por todo mundo e façam discípulos. Como foi falado aqui sexta-feira, como foi pregado no culto de primícias, você não gera nada diferente de você. Você vai gerar a partir da sua essência, do seu caráter, das suas características. E a obra da cruz, ela mata essa característica de velho homem. Ela mata o egoísmo, a vaidade, a presunção, a prepotência. Ela mata, ela elimina a inveja, ela elimina o homem derrotado, o homem que vive em luto. E como cantamos, o Senhor tem transformado pelo seu Espírito, como diz Isaías 61, nosso pranto em festa. Amém? Portanto, hoje, na Santa Ceia, no dia onde nós nos assentamos com Ele para comer do pão, dizer: eu sou do Senhor e o Senhor é meu. Nós somos uma unidade. Nós andamos juntos como Abraão andou junto pela fé. Hoje, no dia em que bebemos do cálice, que é o sangue do Senhor, Jesus diz: esse é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Ou seja, há um novo pacto que é inaugurado a partir do sangue derramado na cruz. Por isso uma aliança de lealdade irrevogável. O Senhor estabeleceu algo que não acabará nunca mais, porque Ele diz: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra, ela permanecerá eternamente. Por que Ele diz isso? Para que nós venhamos andar como Abraão, confiando em sua palavra. Hoje nós podemos olhar para tantos homens e mulheres de Deus e ver neles mensagens de Cristo, mensagens de salvação, como a Raabe, que põe uma prostituta, uma mulher que vivia num pecado, na margem social, mas ela coloca um manto escarlate, um manto vermelho que apontava para o sangue. Quando vem o exército do Senhor, eles dizem: aquela ali vai receber salvação. Por quê? Porque há um apontamento para Cristo. E foi assim com vários homens em vários momentos da palavra de Deus. Uma mensagem revelada para a salvação. Eu não como do pão e do sangue e bebo do cálice para ser salvo. Eu como do pão e bebo do cálice porque fui salvo. Eu não como do pão e bebo do cálice para conhecer a mensagem. Eu como do pão e bebo do cálice porque eu conheci a mensagem. E agora, como Paulo diz, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu já estou crucificado com Cristo. A mesa do Senhor, ela revela um novo estágio, um novo viver. Não segundo o passado, segundo as velhas obras, mas segundo o que é novo, segundo o que está sendo gerado no Espírito. Nós estamos falando sobre crescer esse ano, crescer e nos fortalecer no Senhor, crescer espiritualmente, crescer de dentro para fora, crescer de fora para dentro. Quando a mensagem vai lá fora, quando a mensagem a respeito da cruz, quando a mensagem a respeito de Cristo é anunciado lá fora pelos seus discípulos, pelos homens e mulheres de Deus, a igreja cresce de fora para dentro. Mas se nós ficarmos aqui orando 24 horas por dia, um turno de oração sem parar, Senhor, ajuda-nos a crescer como igreja. Olha, eu creio no poder da oração. Eu já falei para os irmãos da nossa pasta, que era de saúde, e se tornou uma pasta de milagres. Eu creio no poder da oração. Mas eu creio na oração pautada na palavra, baseado nas verdades de Deus. E o Senhor diz: é necessário ir,
Porque como eles crerão se não houver quem pregue? Como eles virão a mim? Como eles conhecerão? Como eles se tornarão um corpo como nós? Se eles não ouvirem a mensagem. E hoje nós estamos na mesa do Senhor porque Ele falou: eu estou trazendo uma mensagem de salvação para o mundo. Por isso, todas as vezes que vocês reunirem, comerem do pão e beberem do cálice, vocês estão anunciando a minha morte, a ressurreição. Nós estamos anunciando que Ele virá, e virá para quê? Para salvar os seus. Por isso cantamos Maranata, expressão hebraica que diz que o Senhor está voltando, breve voltará. E nós devemos estar prontos. Mas estar prontos não é vir na igreja todos os dias. Estar pronto é estar cumprindo a vontade do Senhor, é estar em obediência, é estar andando como Abraão pela fé, é estar gerando uma mensagem a partir dos seus passos, é gerar um testemunho a partir de você. É isso que a obra da cruz traz sobre mim e sobre você. É isso que a obra da cruz implica. É esse o Evangelho de Cristo que me salvou há 23 anos atrás. É esse o Evangelho de Cristo que tem salvado ainda hoje. O Evangelho que é uma mensagem. Uma mensagem, uma boa nova. Que é para ser falada. E acredite, às vezes nós somos uma igreja que vivemos num tempo muito peculiar. Porque quando nós olhamos, estudamos a palavra de Deus, e eu estudei ao longo de um ano, tive o privilégio de estudar Atos verso por verso. Atos dos Apóstolos. E você vai aprendendo várias coisas, a movimentação de Paulo indo para um lugar, para a cidade de Corinto, cidade portuária, ou seja, o mundo inteiro ia ali para negociar, uma cidade grande da época, cheia de potenciais, cheia de gente do mundo inteiro. Paulo, um homem cheio de sabedoria e estratégia, ele vai ali e fala: se eu pregar o Evangelho aqui, o Evangelho vai daqui para o mundo inteiro. E ninguém conhecia a respeito de Cristo. A gente vê o próprio Apolo, que era um homem que falava, mas ainda não tinha experimentado, ainda tinha uma parte da mensagem só. E hoje nós vivemos num tempo onde tem livro, onde a Bíblia é o livro mais produzido do mundo inteiro. E é impressionante porque o país fechado para a leitura livre da Bíblia é o país que mais produz Bíblia no mundo, que é a China. Apesar de ser o livro mais produzido, infelizmente não é o livro mais lido. Porque se fosse o livro mais lido, nós teríamos uma mensagem muito mais viva, poderosa e autêntica. Mas nós não desanimamos, nós somos renovados pelo Espírito a continuar. O nosso tempo é um tempo onde Jesus foi falado por muito tempo, nas mídias, nas televisões. Eu, antes de me converter, eu lembro daquele homem bravo, bigodudo. Já sabe o que eu estou falando. Eu falo: rapaz, esse homem é bravo, revoltado, falando de coisa de igreja. E eu nem crente era, mas já estava ali. Aí minha mãe falava: eu gosto que ele fala a verdade. Aí depois ela falava: eu gosto desse que é mais calminho. Aí tinha lá o R.R. Soares. Eu vou seguindo. E o Evangelho estava ali sendo anunciado, mas eu não conheci Cristo através da televisão. Eu conheci Cristo através do meu vizinho, que chegou para mim e falou dessa mensagem a partir da vida dele, a partir daquilo que ele experimentou, a partir da sua própria história. Isso me fez ir para Cristo, isso me fez querer, confiar, crer. Você é a mensagem, você é o portador da mensagem a partir da cruz, amém? Porque você foi crucificado, o Espírito de Deus habita em você, e agora a boa nova, a verdade que liberta, ela está nos seus lábios. Nessa hora, quando ele sair lá, eu falei: a igreja vai levantar e vai pular. Eu vou ler Efésios 5,14, igreja. Sabe o que está escrito? Desperta, ó tu que dormes. Estou brincando. Mas entenda uma coisa: você é o melhor
Deus pensou num plano. Ele falou: eu vou morrer na cruz, eu vou alterar, eu vou conquistar as chaves. A Isaac, tido como aquele que veio dos mortos, porque ele só não morreu porque o Senhor proveu. Mas Abraão, seu pai, estava pronto para matá-lo. E isso reporta a Cristo, que desceu, e a Bíblia fala que ele desceu lá ao Hades, ao inferno, e ele tomou as chaves das portas do inferno, e ele ressuscitou todos aqueles que morreram crendo no Salvador, crendo no Messias. Mesmo antes dele ter morrido na cruz, quando Jesus morre na cruz, ele, que é o alfa e o ômega, o princípio e do fim, ele salva os do Antigo Testamento, para você entender, e ele salva os do Novo Testamento. A obra de Cristo é tão poderosa. Mas ele diz, essa mensagem poderosa que salva, ela precisa estar no coração de alguém ardendo. Ela precisa estar no coração de alguém que crê. Essa mensagem precisa estar no coração daqueles que experimentaram de fato uma nova vida. E às vezes parece que nós não experimentamos uma nova vida. Às vezes parece que nós estamos aqui distraídos com aquilo que é tão óbvio e simples, e tão profundo e poderoso, que é a obra da cruz, que é a mensagem da cruz, que é a vida de Deus disponível a todo que nele crê. Todo que confessar com os lábios e crer no coração será salvo. É de graça, é por graça, é o favor de Deus. Mas nós às vezes complicamos tanto. Por quê? Porque não queremos a nossa cruz. E o que impede muitas vezes da boa nova, da mensagem de Deus alcançar a tantos outros, é porque nós estamos fugindo da nossa cruz. Nós estamos fugindo de ser crucificados. Nós estamos fugindo de morrer para nós mesmos. Nós estamos cheios de eu acho, porque eu penso, eu não acho, eu não penso, eu acredito porque está escrito. Nem tudo na Bíblia é figurado. Tem coisas que são claras e pontuais. Você precisa morrer, abrir mão do eu. Sim, deixar o Espírito de Deus te governar. Sim, deixar ser movido por uma mente com toda a sua capacidade de entender, de compreender, de se posicionar, de raciocinar. Perceber que enquanto você vive no meio das pessoas que se chegam à sua volta, o borracheiro, o padeiro, ou aquela que te atende para vender pão, as pessoas do supermercado, o mecânico, a professora, o professor, o médico, o enfermeiro, seja quem for, essas pessoas carecem da glória de Deus como eu e você um dia carecemos. E quando você está ali, mostrando o seu rosto, se tornando uma pessoa comum, é a oportunidade de você liberar uma mensagem para que haja algo em comum eternamente. Jesus ser Senhor da sua vida e daqueles que estão à sua volta. Hoje é o dia de nós comermos do pão e bebermos do cálice, como dissemos, não porque vai acontecer algo, mas porque já aconteceu. Eu não como do pão e bebo do cálice porque eu mereço, mas é porque eu creio que Ele morreu na cruz e me lavou dos meus pecados. É porque eu creio que eu fui sim justificado. O preço, como diz Paulo em Colossenses, o escrito de dívida que era contra mim, Ele rasgou, Ele pregou na cruz. Ele cancelou a minha dívida para que eu tivesse liberdade. Liberdade de pecar, não. Liberdade de vida, ter paz, ter alegria e andar de maneira justa, compartilhando essa boa nova, compartilhando essa verdade, compartilhando que sim, você foi criado para a glória dele, ponto. Você foi criado por Deus para viver com Deus. Se você não vive com Deus, se você vive só com uma religião, você está fora do seu plano, do seu propósito de vida. Viver com Deus implica numa vida excelente, numa vida onde tudo que você faz comunica, porque você é uma carta viva, como foi dito ontem. Você é a boa nova de Deus, você é uma mensagem para ser lida. O que tem sido lido de você? A nossa oração e o nosso anseio é que as pessoas venham ler a boa nova lá fora,
elas venham conhecer a mensagem de Deus através da minha vida e da sua vida. E assim nós venhamos crescer como corpo. E mais vidas venham se achegar. E o reino de Deus venha se expandir. E se o mundo está sendo preparado para o anticristo, para os últimos dias, mais ainda as pessoas carecem dessa boa nova. Mais ainda eu devo estar ocupado com isso. Porque, irmãos, tem várias pessoas que elas chegam na igreja atraídas pela presença do Senhor, atraídas por uma sombra. Como que uma ideia chega na mente, falando, não, eu preciso disso, se eu chegar nisso, talvez algo bom vai acontecer na minha vida, e elas vêm. Mas se elas chegarem no nosso meio e não tiver uma mensagem viva, não tiver alguém pronto para anunciar essa verdade, com o seu testemunho, essas pessoas sairão frustradas. Por isso que é tão pesado o caminho do cristão, onde Jesus diz, ai daquele, os escândalos são inevitáveis, mas ai daquele por meio do qual vem o escândalo. Há um peso muito grande. Há uma responsabilidade muito grande, porque a mensagem da cruz não é uma autorização para comer pão e beber um cálice, e quando o Senhor vier eu vou para o céu. A mensagem da cruz é um alistamento para uma guerra. É você se tornar parte de uma organização que agora cumpre o mesmo propósito, vive uma mesma visão e segue o mesmo espírito, uma mesma influência, uma mesma força e poder. É assim que você tem vivido como igreja, como cristão? Ou você ainda está buscando coisas religiosas? A mensagem de Cristo é uma mensagem de fé, que nos chama a uma disposição de entrega total, onde eu abro mão de tudo que eu quero, de tudo que eu acho, de tudo que eu penso, para entender agora o que Ele tem, o que Ele quer. Eu ontem vi uma pessoa e o Espírito de Deus trouxe na minha mente lá atrás, eu com 18 anos, faz pouquinho tempo. Mas quando eu tinha tanta crise de identidade, eu me achava tão inferior, sem sentido, sem propósito, sem uma razão para existir. Mas na palavra de Deus eu vi um tipo de Cristo. Esse tipo de Cristo me despertou a uma missão. Sabe, eu me senti alistado para uma batalha, de ser a mensagem de Deus na minha casa, numa família destruída, que eu já falei aqui algumas partes, alguns detalhes e algumas coisas. Uma família despedaçada, endemoniada, falida em vários aspectos. Mas o Senhor me chamou através da vida de Gideão, falando, não, eu te chamei para ir, eu te chamei para uma guerra, eu te chamei para lutar. É como eu te vejo, não é como você se vê, e houve uma libertação, essa boa nova, esse novo homem nascendo dentro de mim. Me levou a um processo de santificação, de jejum, de busca, não para me tornar um crente bonitinho, perfeitinho, mas para me tornar aquilo que o Senhor esperava que eu fosse, uma mensagem de salvação na minha casa. Porque a partir dali o Senhor geraria um segundo nível e um terceiro, e estamos aí caminhando há 23 anos a partir daquele tempo. Eu fui chamado para ser uma mensagem de salvação, uma boa nova de Cristo. Isso não tem a ver com ser pastor, isso tem a ver com ser filho de Deus. Você foi chamado para ser uma mensagem do reino dos céus na terra. Amém? Feche os seus olhos e olhe para dentro de você e lembre das últimas vezes que as pessoas leram a mensagem do reino de Deus através de você. Daqueles que te seguiram, eles encontraram Cristo, ou quantos estão à sua volta que ainda não encontraram Cristo. E muitas vezes nós temos tantos argumentos, mas você foi alistado para uma batalha, para uma guerra, de bastidores, de jejum e oração, de movimentação espiritual, de crescimento no Espírito, de se aprofundar em Deus e a partir de Deus vir uma autoridade, um poder, uma unção de salvação daqueles que estão à sua volta. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, maior é o que está em você do que qualquer pecado, do que qualquer praga, do que qualquer doença, do que qualquer crise, maior é o que está em você. Há uma mensagem a partir de Cristo,
no deserto, o povo que amaldiçoou o alimento, a provisão do Senhor, e espraguejou Deus e amaldiçoou a comida e rejeitou Moisés e tudo que Deus estava fazendo. Serpentes picaram aquele povo, e o que aconteceu é que eles tiveram que olhar para um tipo de Cristo, uma serpente pendurada na cruz, pela fonte ou por aquilo que gerava enfermidade neles, passou a se tornar a cura deles. E eles se arrependem porque entenderam que pecaram contra Deus. Isso é uma boa nova que revela que o homem no pecado, ele vive sem Deus, ele vive frustrado, ele vive ferido, ele vive doente, em amargura. Você é a boa nova de Deus em Anchieta. Você é a boa nova de Deus nesse mundo. Por isso assuma o seu lugar. Olhe para dentro de si, busque do Espírito de Deus. Jesus foi cheio do Espírito e conduzido pelo Espírito em guerra contra o diabo no deserto. Mas até a cruz, até quando o Espírito o deixa, ele diz: porque o Senhor me desamparou, porque tu me abandonaste. Ele sente que a partir daquele momento ele era um sacrifício ali, mas por causa da sua obra na cruz, por causa da sua perseverança ali, o reino foi estabelecido e a boa nova anunciada a todo mundo, a mensagem da salvação. Isso é a boa nova de Cristo Jesus. A sua vida anuncia Cristo Jesus. Os seus olhos revelam Cristo Jesus. O seu caráter comunica o Espírito de Cristo Jesus. O Messias, o Cristo ressurreto. Ele que era, que é e que há de vir. Nosso Salvador, nosso Redentor. Ó, guia-nos, Senhor. Nós oramos, guia-nos. Guia-nos em Tua verdade, guia-nos em Tua palavra, para que assim como lemos Hebreus 11 e enxergamos uma mensagem em Noé, em Abraão e em tantos homens e mulheres que creram, ajuda-nos, ó Deus, para que nos nossos dias as pessoas vejam em nós Cristo, para que as pessoas vejam em nós a mensagem de salvação, para que as pessoas compreendam a partir de nós que há perdão no Senhor, que há liberdade no Senhor, que há verdadeira vida no Senhor. Por isso nos enche de sabedoria essa noite. Enche-nos do Teu Espírito mais uma vez, abastece-nos do novo no Senhor, renova a unção sobre o Teu povo, renova a unção sobre nós, para que pelo Teu Espírito venhamos proclamar libertação aos cativos, cura aos enfermos, reparar brechas, restaurar ruínas, cumprir, ó Deus, com um propósito, uma edificação, uma construção de salvação. Como Noé, que por tanto tempo se dedicou e salvou sua casa, que venhamos dedicar a nossa vida para a salvação de todos quantos o Senhor colocar em nossos caminhos. Ajuda-nos, ó Deus, e alinha-nos, ó Deus. Nós estamos aqui renovando o nosso entendimento na Tua Palavra, e pela Tua Palavra gera em nós um coração apaixonado, um coração, ó Deus, vivo, desesperado, um coração que chora ao saber que hoje pessoas morreram sem o Senhor. Mas move-nos não na frustração, mas na esperança de que ao anunciar Cristo, os lábios confessarão e no coração crerão e serão salvos. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Espírito de Deus, gera em nós um coração que corresponde a essa missão de irmos e anunciarmos a Tua boa nova, sem ter o que temer, porque ainda que veneno, ainda que se picado por serpentes, ainda que se demônios se colocarem em nosso caminho, enfermidades, a
Tua mensagem, ó Deus, nos conduz em autoridade para curar enfermos, expulsar demônios e não sofrer dano nenhum. Por isso nos encoraja nessa noite, Espírito da verdade, encoraja-nos nessa noite a sermos a igreja que proclama a boa nova do Senhor, que proclama Cristo ressurreto. Nós estamos aqui, ó Deus, em aliança com o Senhor, proclamando que o Senhor veio, morreu, ressuscitou e há de vir. Por isso, reposiciona-nos hoje mais uma vez. Reposiciona-nos, ó Deus, sem argumentos, mas com um coração disposto a obedecer. Reposiciona-nos para que sejamos mensageiros da boa nova. Em Teu nome oramos, Senhor, e dedicamos a Ti o pão que revela o Teu corpo partido, que revela o sofrimento no meu lugar, que revela o preço pago, que revela que o Senhor creu que haveria dos céus provisão, ressurreição, e aqui nós comemos do pão porque cremos que ressuscitaremos contigo e contigo viveremos, Pai. E nós dedicamos a Ti o cálice da nova aliança no Teu sangue, a justiça do Pai cumprida no Filho, para que, assim como Isaías diz, o seu sofrimento revela o propósito de um povo ainda maior, do aumentar da prole, do aumentar dos filhos de Deus. Pai Santo, nós dedicamos ao Senhor e pedimos, ó Deus, cumpre em nós a Tua graça e enche-nos, Deus, para que venhamos ir apaixonados e firmes, ó Deus, no Senhor. Em Teu nome oramos, em nome de Jesus.